mas o que nós vamos falar é uma continuação do estudo de todo o trecho, que vai do verso 18 até o 32, certo? Então diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, de 28 a 32. Essa é a conclusão desse trecho aqui que mostra a escalada do pecado no mundo pagão e finaliza mostrando o estado de depravação total dos homens como consequência do seu pecado e da ira de Deus. Assim está escrito, Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de malhas, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dirija e aplique a Sua palavra ao nosso coração, para a nossa edificação, a fim de que, Senhor Deus, nós conheçamos mais profundamente o Teu Evangelho e também, à luz desse Evangelho, nós possamos caminhar de modo que nossa vida glorifique o Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós começamos na semana passada falando sobre o Evangelho e a ira de Deus. Como que a ira de Deus se relaciona com o seu Evangelho, ou como ela, que parte ela tem no Evangelho de Deus. E eu quero relembrar o que nós começamos falando, porque o que nós estamos vendo aqui é, na verdade, uma conclusão daquilo que nós vimos na semana passada, começando aí no versículo 18, né? Que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa expondo o seu evangelho, mostrando por que o homem precisa ser salvo e de que o homem precisa ser salvo. Lembremos-nos que o texto do verso 18, ele contrasta-se com o verso 17, onde Paulo havia dito que no Evangelho se revela a justiça de Deus. E logo em seguida ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Então, enquanto que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, o Senhor revela a sua ira do céu contra os homens. Fora do Evangelho o que há é ira. Deus está revelando a sua ira, é isso que Paulo diz. Então, nesse último trecho, versos 28 a 32, que foram os que eu li, o que nós temos, finalizando, é um retrato desse mundo que está debaixo da ira. Então, veja, Deus se revelou aos homens, sua vontade, seu caráter. Os homens reprovaram esse conhecimento. Em consequência, como a ira de Deus se manifesta? Primeiro, através das consequências naturais do pecado. Pensamentos nulos, inversão de valores. Segundo, Deus entrega os homens aos seus próprios desejos, à sua própria corrupção. Consequência judicial. E aí, como resultado disso, Paulo então faz uma descrição final aqui. Se eu não estou enganado, ele alista aqui 21 vícios, 21 pecados, que são apenas exemplo, mas é um número, talvez esta seja a maior lista de pecados que nós temos no Novo Testamento. Se eu não estou enganado, uma lista semelhante está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, mas ali, se eu não estou enganado, são 18. Aqui nós temos 21.
certo? Em 2 Timóteo 3, Paulo vai falar sobre isso, né? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, etc. Aqui você tem 21, vamos lá. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É por isso que o título do nosso estudo nessa noite é um retrato do mundo sob a ira de Deus. Então, Paulo aqui, do verso 28 até o 32, ele faz uma espécie de radiografia, ou retrato dessa mentalidade, dos resultados dessa mentalidade, no caráter e na conduta dos homens. E ele a lista aqui. E a sua lista está em blocos. Nós vamos considerar rapidamente, porque são 21 características, né? Só para nós considerarmos rapidamente. Paulo utiliza-se de blocos. Observe que primeiro no verso 29, ele fala cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Todas essas palavras, injustiça, malícia, avareza e maldade, está qualificando a palavra cheios, o adjetivo cheios. Observe a ideia de volume aqui. Cheios de toda injustiça, malícia ou malignidade, avareza ou ganância e maldade. Isso os enche. Eles estão transbordando dessas coisas. Essa palavra cheios traz a ideia de uma plenitude permanente. Plenitude permanente. Há uma plenitude desses pecados, da presença desses pecados. É a mesma palavra, a palavra cheios aqui é a mesma que Paulo usa em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oi. Então você entende o que Paulo está querendo dizer aqui, porque ele usa duas palavras muito interessantes, né? Cheios e possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Essas são as duas primeiras listas, essas duas palavras que são sinônimas. Repletos, cheios, possuídos dessas coisas. Não é só que eles praticam essas coisas, irmãos, preste bem atenção. Eles são cheios dela. Isso é o seu traço dominante. Essa é a sua inclinação dominante. Faz parte da sua essência. Certo? Então, essa é a ideia. Eles são dominados por essas inclinações, por essas práticas. Injustiça, malignidade, ganância, malícia, inveja, homicídio, briga, né? Contenda, dolo quer dizer falsidade, pensamentos maldosos, é isso que significa aqui essa palavra e malignidade, a ideia de maquinar o mal. Depois, nos versos 29 e 30, tem um segundo bloco, que são adjetivos mais diretos. Ali você tinha adjetivos, vamos dizer, palavras, substantivos abstratos, né? Aqui são adjetivos. Eles são caracterizados por serem fofoqueiros, né? Essa palavra sendo difamadores, é o fofoqueiro, é aquele que espalha, né? É o famoso cancelador. Ele espalha. E, irmãos, independente de quem seja, né? A fofoca, mesmo que você esteja fazendo fofoca de alguém que é um ímpio, um político corrupto, fofoca é fofoca. E é pecado. E muitas coisas que a gente espalha, por causa do caráter da pessoa, a gente acha que é verdadeira, mas não necessariamente é. E é normal aumentar. Quando você não gosta da pessoa, é normal se aumentar aquela difamação, aquela notícia ruim.
Então eles são fofoqueiros, eles são caluniadores, né? Eles espalham notícias falsas. Veja, aborrecidos de Deus, quer dizer, eles odeiam a Deus, essa é a ideia, eles se aborrecem de Deus. Insolentes, essa palavra significa atrevidos. Eles são atrevidos em praticar. Eles praticam a plena luz e eles até se gabam disso, porque eles são soberbos. Isso quer dizer que são arrogantes. São mais do que isso, são presunçosos, quer dizer, fanfarrões. Eles gostam de alardear aquilo que fazem. São inventores de males. Eles têm uma criatividade para inventar formas novas de pecar. Com tecnologia, então, você vai longe. Então, inventores de males. Eu me lembro um tempo que estava na moda umas pulseiras, não sei se vocês lembram, estavam na moda umas pulseiras que as adolescentes usavam, né? E parece-me que dependendo da cor da pulseira, eram várias cores, dependendo da cor da pulseira, se o menino chegasse lá e quebrasse aquela pulseira, aquilo valia alguma coisa. De um beijo a outras coisas mais, dependendo da cor da pulseira. Então, são inventores de males. Cada dia aparece uma moda nova de pecar, um novo modo de pecar. Desobedientes aos pais. Atenção aí, filhos. Desobedientes aos pais. Qual é a marca do seu caráter? Seu caráter na sua relação com seu pai é marcada pela obediência ou pela desobediência? Eu sei que você é um pecador e você pode desobedecer pontualmente a seus pais, mas isto é um acidente ou é a marca? Você tem dificuldade em desobedecer. Essa é uma das características desobedientes aos pais. No verso 31, tem algumas palavras que mostram um certo desprovimento. Paulo fala de pecados positivos e ele fala também de vícios caracterizados por aquilo que eles não têm, negativos, né? Sem entendimento, na verdade o verso 31, eu vou trazer aqui uma tradução mais próxima, né? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Mas no texto original há um prefixo que traz a ideia de estar desprovidos, um prefixo de negação que seria melhor traduzido pela preposição sem. Então seria isso: sem entendimento, sem palavra, sem afeição natural e sem compaixão. É o que Paulo está dizendo. Eles são desprovidos de virtudes. Essa é a ideia. Então, essa palavra insensatos quer dizer sem entendimento, sem sabedoria, imprudentes. A palavra pérfido é sem palavra. Eles não cumprem a palavra deles. Sem afeição natural. Essa palavra afeição natural é um dos termos gregos para o amor. É o amor que o filho tem pelo pai, que o pai tem pelo filho, a mãe tem pelo filho, o marido tem pela mulher, os primos têm entre si. Ora, você vê filhos matando pais, pais matando filhos, mães matando filhos no seu ventre, dizendo que é só um monte de células. Você vê pessoas que estão debaixo da proteção sendo maltratadas, abusadas. Abuso dentro da família, abuso sexual inclusive, abuso de autoridade. Maridos que espancam suas mulheres. Isso é falta de afeição natural. Afeição natural, irmãos, é algo que até o ímpio tem, esse é o ponto. É alguma coisa que, mesmo sem ser convertido, você naturalmente tem uma inclinação para amar as pessoas que são da sua família, mas o mundo está de tal maneira depravado que ele está desprovido até disso. Então as pessoas não estão se amando. Tudo isso, meus irmãos, demonstra um quadro de depravação total que Paulo menciona aqui. Então, por isso que nós estamos dizendo é um quadro de depravação total. Aqui vem o primeiro ponto, né, das doutrinas da graça. Paulo está escrevendo, está aqui trazendo um retrato da depravação total. Este é um retrato do mundo. O mundo ímpio é assim.
Mas, para concluir, Paulo fala que esse comportamento se caracteriza não só pela prática dessas coisas, mas pelo incentivo e aprovação. Verso 32, alguém pode ler? Eles não só praticam. Quando alguém pratica com eles, batem palma, eles incentivam, vai lá. Não seja antiquado, não seja careta. Experimente. Cai dentro, cai fundo, mergulhe fundo. O mundo aplaude. Mas veja, eles conhecem a sentença de Deus. Por causa da consciência que Deus colocou neles, eles conhecem, no fundo, a sentença de Deus. De onde você acha que vem um senso de culpa? Você sabe que a psicologia secular diz que o sentimento de culpa é só um sentimento, e que você tem que tratar o sentimento. E ele tenta abafar o sentimento, mas não soluciona o problema da culpa. E mesmo quando aquele sentimento ele não é motivado pelos sentimentos certos, ele ainda é um indício de uma culpa real diante de Deus. Vou dar um exemplo. Você fica com vergonha porque sua filha engravidou, porque você está pensando no que os outros vão dizer, ou no que ela vai perder no futuro por causa do filho que ela vai ter, os estudos, alguma coisa. Ainda assim você sente culpa, embora a motivação da sua culpa seja pecaminosa e egoísta. Então, no fundo, a sentença de morte está dizendo aqui, verso 32, eles conhecem, mas apesar disso, eles não somente continuam praticando, como eles incentivam essas práticas. Meus irmãos, eu quero concluir com algumas observações, essa descrição desse mundo debaixo da ira. Observe, primeira delas que eu quero que você entenda, eu quero colocar aqui em declaração. Esses pecados são também castigos. Vou repetir. Esses pecados manifestados aqui, que manifestam o estado de depravação, são também castigos. Veja, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a eles. Isso é castigo. Você percebe? Então, nós temos que ter em mente que esse quadro tenebroso de depravação é o retrato final da verdade proclamada solenemente por Paulo no início do parágrafo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembre-se que a expressão se revela, ela traduz a ideia de algo que está acontecendo agora. Está se revelando. A ira de Deus, irmãos, já está se revelando no mundo. E qual é a evidência disso? A depravação total do mundo. Perceba isto. A depravação total é uma evidência do juízo de Deus sobre o mundo pagão. Você que está anotando, anote isso. A depravação total é uma evidência do juízo de Deus sobre o mundo pagão. É uma evidência. Não é só pecado, isso já é um castigo. E os pecados são também castigos. Isso aqui, meus irmãos, nos mostra e nos ensina sobre a natureza do pecado. A natureza do pecado, ele é tão maligno
que ele já traz consigo o seu próprio castigo. Isso é outra frase, vale a pena anotar. O pecado é tão maligno em sua essência, que ele já traz consigo o seu próprio castigo. Vou repetir de novo. Pecado é tão maligno em sua essência, que ele já traz consigo o seu próprio castigo. No verso 27, Paulo falou isso explicitamente, quando ele fala dos homens que abandonaram o contato natural da mulher, para se inflamar em sua sensualidade mutuamente, cometendo torpeza macho com macho. E diz que recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Você vê alguém entregue no seu pecado, Deus, tu não vai castigar não, o senhor não está vendo não, ele desdenhou do Senhor, ela fez isso. Deus já está castigando, ao entregá-lo à dureza do seu coração. Este é um ponto importante para nós. O pecado dos ímpios faz parte do seu próprio castigo. Então, meus irmãos, quando a gente vê alguém se dando bem com o pecado, isso deve despertar em nós compaixão, pedirmos misericórdia, porque isso significa que aquela pessoa foi abandonada por Deus aos seus pecados. Feliz daquele que se entristece com seus pecados, que se angustia com seus pecados. Aquele que está feliz. Você não já percebeu que tem gente que... Algumas pessoas estão fora, estão no mundo, que você conhece, que quando estava na igreja era meio assim, mosca morta, não tinha ânimo. De repente abandona a igreja e aparece nas redes sociais, na balada. Agora eu estou feliz, agora eu me encontrei. Já viu gente assim? Era cabisbaixa na igreja, mas no mundo está radiante. Juízo de Deus. Abandono de Deus. Deus as abandonou ao seu próprio pecado. Irmãos, isso é tão sério. Isto é tão sério. E nós devemos refletir sobre isso. Segunda observação que eu quero fazer, já estamos concluindo, pela forma como Paulo descreve, não é somente que o mundo comete esses pecados, o mundo está mergulhado neles. Vou repetir, o mundo não somente comete esses pecados, o mundo está mergulhado neles. Eles fazem parte do caráter, eles são o caráter dominante do mundo. Isso é importante para nós estabelecermos uma distinção entre o crente e o ímpio. Entenda isso. Ainda que os que são de Cristo, eles pequem, o pecado não é a marca dominante deles. Eles não se acomodam no pecado. Eles não são dominados. Os que são de Cristo Jesus, de verdade, eles não são dominados nem guiados pela mentalidade da carne. Os perversos é que são prisioneiros dessas coisas. Aqui nós temos um parâmetro para nos julgarmos a nós mesmos. Se nós estamos na fé ou não. Porque se de fato nós fomos justificados por Cristo Jesus, não podemos trazer essa marca. Uma coisa é até cairmos gravemente, até por um tempo permanecermos nesses pecados, como diz nossa confissão de fé. Mas ao fazer isso, nós entristecemos o Espírito de Deus, nós trazemos escândalo e nós atraímos juízos temporais e somos privados das graças, do desfrutar das bênçãos do pacto da graça. E eu conheço gente que quando estava lá disse, pastor, eu sabia que eu estava errado, aquilo me incomodava, eu perdi até o sono, mas golpeou a consciência de tal maneira que conseguiu ficar um tempo, mas não toda a vida. Então, meus irmãos, veja esse acúmulo de expressões que qualificam a pecaminosidade do mundo, expressa o grau de intensidade de envolvimento com esses pecados. E isso é o que retrata a mentalidade do mundo sob a ira de Deus. Não é possível um crente
viver tal volume de envolvimento, ou tal envolvimento com o pecado e ser crente. Não é possível. Aquele que nasceu de novo não vive pecando, a Bíblia diz, porque o que está nele é a divina semente. Agora, eu posso cometer graves pecados? Posso. Posso trazer muitos escândalos. Mas eu não posso fazer isso e continuar feliz. E viver na continuidade disso. Porque isto é uma característica do mundo. Eu quero, então, trazer essa reflexão, essas reflexões, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Nós não podemos ser caracterizados por essa forma como o mundo vive. E por fim, nós não devemos estranhar que nossa vida, os valores do Evangelho que seguimos e o nosso comportamento sejam objetos de crítica do mundo. Porque o mundo só elogia, o mundo só ama o que é seu. Jesus falou isso. Nós precisamos olhar para essas coisas, nós precisamos olhar para nós e verificar se a nossa mentalidade não é essa. Mas esta é uma manifestação da ira de Deus sobre o mundo. Deus já está revelando a sua ira. Fora do Evangelho é só o que vemos, a ira de Deus revelada no mundo. É só no Evangelho que nós vemos a revelação da justiça salvadora de Deus. Paulo está dizendo então, por que é que esse mundo precisa do Evangelho? Veja, ele havia dito, pois não me envergonho do Evangelho, no verso 16, pois é o poder de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, como crentes, essa visão da depravação do mundo deve nos fazer nos orgulhar do Evangelho. Deve nos fazer desejar pregar esse Evangelho, porque só há uma forma de os homens conhecerem a salvação de Deus, a justiça de Deus, é por meio do Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que nós temos que compartilhar o Evangelho com nossos amigos. E parte desse Evangelho envolve mostrar para os homens o estado de perdição em que eles estão. Nós não devemos temer ser ofensivos. É claro que existem formas de você falar. Você pode falar de maneira grosseira. Me lembro aqui, eu quero concluir com isso, que eu estava lá no INCOR, fazendo visitas, período que eu fiz lá, curso de visitação hospitalar. A Hélida estava, faz muito tempo já, nos anos 90, final dos anos 90, a Hélida estava internada e eu não fui para lá, né, fiquei de licença e aproveitei para fazer alguma coisa útil ao reino do Senhor. E então fazia visitações diárias, de segunda a sexta, horário comercial, no Hospital das Clínicas. E tivemos muitas experiências em que pudemos pregar o Evangelho a várias pessoas, de várias enfermidades. Eu me lembro que numa delas eu fui visitar uma senhora que tinha recebido recentemente a notícia de que estava com câncer. Nesse dia eu levei um violão. Fui com uma supervisora, que ela estava na fase de estágio, né? E eu me lembro que conversando com ela, ela chorou falando da situação dela. E uma senhora que era de uma igreja, eu não sei qual era a denominação, né, que estava lá, falou: pastor, fala para ela aí do inferno, pastor, fala para ela aí. Já falei para ela sobre o inferno, fala sobre o inferno. Então eu falei, não, nesse momento eu não acho o momento próprio para falar. Porque aquela mulher já estava naquele momento quebrantada, né? Mas eu achei interessante a forma
grosseira, né? A mulher estava chorando, porque tinha descoberto que estava com câncer, né? E a outra fala para ela do inferno. Eu disse, não, não é esse o momento, né? Quando a pessoa descobre que tem uma sentença de morte, você pode sim enveredar, mas você tem que ter cuidado como você vai falar, certo? E aí eu pude pregar o evangelho para aquela mulher, né? Falar de Cristo para aquela mulher. Mas você tem que saber o modo certo, mas você tem que falar claramente a verdade para a pessoa. Dependendo da condição que ela está, você tem um jeito de falar. Pode ser um jeito mais confrontador, pode ser um jeito mais suave, mas você precisa falar da realidade, do pecado, que essa realidade é pior. Eu tive a oportunidade, Deus me deu a graça de visitar várias pessoas em fase já final, né? Minha sogra, que era da Liga de Combate ao Câncer, sempre que tinha um paciente terminal, ela me chamava, né? E eu me lembro de ter falado com uma jovem que estava realmente terminal, mas ela estava consciente. E eu pude falar para ela do amor de Deus e falei, olha, você sabe a condição que você está e a questão é se você está preparada. A palavra de Deus fala assim, 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 fui falando. E graças ao Senhor Deus, eu creio que eu verei aquela moça, aquela senhora já, uma senhora de meia idade, no dia da vinda de Jesus, e a família dela me chamou para falar no enterro dela, mesmo não sendo crente. E aí eu pude apresentar o Evangelho. Você já está diante da realidade da morte. Então você vai dizer qual é a forma, né? O que é importante, né? Em que condição você está, se você está em Cristo. Então é importante que a gente confronte o mundo. E que a gente diga para o mundo desse estado. E que a gente não faça isso de uma perspectiva moralista. Na próxima semana nós vamos ver que o moralista também está perdido. Capítulo 2 vai mostrar a perdição do moralista e do legalista. A moral, Paulo vai mostrar no capítulo 2, a moral não pode nos salvar. A moralidade não pode nos salvar. Esse é o ponto que a gente vai ver na semana que vem. Que o Senhor Deus abençoe a meditação, a reflexão, o estudo da sua palavra e nos leve a refletir. Inclusive, começando por nos avaliar. Minha vida, minha conduta, minhas inclinações são marcadas por algumas dessas coisas, esses vícios que são mencionados aqui. De fato, eu estou em Cristo Jesus, é a primeira coisa que a gente precisa trazer. E mesmo, irmãos, que sejamos crentes, mesmo que concluamos que nós somos de Cristo, nós temos traços de mundanismo dentro de nós. Certo? Mesmo sendo crentes, nós temos algumas atitudes que são mundanas. Então é importante a gente olhar para essa lista e ver, será que algumas dessas atitudes ainda não habitam meu coração? Eu não preciso abandoná-las. Eu não preciso trazer o Evangelho para essa área, para que eu deixe de agir assim. Essa é uma reflexão que devemos fazer. Que o Senhor Deus nos abençoe. Tu